tema específico, mas também temos um tema específico porque temos duas pessoas gabaritadas no assunto, tanto em lecionar quanto também em evangelizar, né? E o bom disso tudo é que esses dois conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e isso é uma coisa, ou tem tentado, né, fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Então hoje eu quero, né, apresentar aqui, né, o Giovanni e a Ellen, né? São nossos irmãos em Cristo aí, né, de caminhada. Boa noite, né? boa noite, boa noite. Isso ali. Se apresenta aí pro pessoal, tem gente que de repente não conhece, né? Então, eu sou Giovanni, professor por formação, pedagogo. Isso. E matemático, desde 2000 e alguma coisa. Mais de 10 anos já? Mais de 10 anos em sala de aula, já rodei por algumas escolas públicas e particulares. No momento sou somente na escola pública. Isso. Então eu sou a Ellen, também aí mais de 10 anos de escola, agora já faz quase 10 de só na escola pública, agora não diretamente como sala de aula, língua portuguesa, matemática, né? Mas trabalhando com o Centro de Inovações Tecnológicos, e vamos conversar aí um pouco sobre essa questão de evangelizar, não evangelizar. Hoje o assunto vai ser um tanto quanto interessante, né? Eu vou pedir para que vocês aproximem o microfone mais perto de vocês, para que vocês não são o Zé Bonitinho, mas que possa sair o tostão da voz. O que aconteceu, Giovanni? Não sei. Opa, você consegue soltar aí e empurrar para dentro aí? Não, de baixo, a manivela de baixo. Isso. Aí. Isso. Problema técnico, né? Ao vivo é assim mesmo. Sim. Então nós vamos fazer o seguinte: enquanto o Giovanni tá arrumando ali, tá fazendo a manutenção, né? Manutenção que eu devia ter feito, eu não fiz. Daí ele vai fazer. Tá pronto? Opa, foi rápido ali. Esse aí é professor mesmo, sabe se virar, né? Esse aí é bom. Gente, eu queria fazer a primeira explanação que a gente possa conversar a respeito do quê? Como está sendo lecionar hoje nas escolas? Assim, como é que está o lecionar, como que está o aprendizado, o ensinar hoje, né, dentro da rede de ensino? Então, vou começar dizendo que tá difícil. Ainda bem que alguém está sendo sincero. Sim, né? Não podemos mentir aqui ao vivo. Mas assim, gente, o que eu digo de mais difícil, isso é unânime nas conversas entre os professores. As crianças não têm mais a questão do básico ali de formação que devia ter dentro de casa, né? O com licença, o obrigado, o respeitar o espaço do outro e principalmente os princípios bíblicos, que aí eles, atrelado a essa educação básica, fazem toda a diferença. Sim. Como hoje nas escolas a maioria são famílias não estruturais, né? São famílias que não têm pai e mãe juntos, essa é a nossa grande maioria, e isso vai refletir na educação que nós temos das crianças na escola. Outro ponto aí que eu posso destacar é a questão que as crianças passam hoje muito mais tempo na escola, né? Os pais estão trabalhando cada vez mais e hoje temos aí o conceito da escola em tempo integral, né? Ou de tempo ampliado. Então, as crianças passam muito mais tempo, vamos dizer assim, tendo contato com outras pessoas que não são o núcleo familiar, o núcleo de criação dela, de princípios, né? E acabam tendo contato com diversas outras culturas, né? Aí também eu queria destacar a questão que hoje, principalmente a questão do ensino fundamental 1, né? Nós temos aí a questão do ensino religioso, né? Vou até contar aqui, mas assim, o ensino religioso, até muita gente tem dúvida disso, então já vamos deixar registrado aqui. O ensino religioso, ele é obrigatório por lei, tá? Obrigatório por lei na escola. Porém, uma família
cristã, por exemplo. Olha, eu tô vendo que o que o meu filho está aprendendo no ensino religioso não bate ali com as minhas crenças, não condiz com as minhas crenças. Então eu, como família, eu posso chegar aí na direção da escola, da pedagoga da escola e falar, olha, o meu filho não pode assistir às aulas de ensino religioso, né? Então a família tem essa liberdade. Porém, o que está escrito lá na lei, então isso aí fica um alerta aí para as famílias, é que o ensino religioso, ele está ali para mostrar a base das religiões. Ele não está ali para ensinar uma criança a orar, não está ali para ensinar uma criança uma reza. Ela está ali para contar a história das religiões. Não é nada impositório, né? Nada impositório. Eu dei aula 2 anos seguidos de ensino religioso no município onde eu trabalho. E foi, assim, realmente para mim foi muito desafiador, porque eu tive que estudar sobre outras religiões, né? Então eu tive que ver vídeos e fui pesquisar, assim, mas assim, você passava realmente, olha, na cultura cristã acredita isso. Já na cultura das matrizes africanas, eles acreditam nisso, nisso e nisso. E ponto, você não aprofunda nada disso, né? Porém, gente, tem uma cultura que na faculdade a gente aprendeu, é que assim, o professor entrou dentro da sala e fechou a porta, ninguém mais segura, a sala é sua. Então, se você vê realmente o seu filho trazendo alguma questão, a família tem essa opção, né? De falar, olha, não quero, você assina uma declaração e o seu filho, ele precisa fazer uma outra atividade dentro da escola, nesse horário, né? Que seria essa aula de ensino religioso, para não assistir, né? Sim. Essa aula. Sim. E aí, Giovanni? É interessante voltar nesse princípio da base da família. Coloca o microfone mais perto. Tô tentando. Você quer ajuda aí? Não, acho que foi. Tem certeza? Acho que foi. Depois eu seguro aqui. Ó. Não, assim não. Segurar não. Pera aí que eu vou ajudar. O cara vem aqui pra ficar segurando as coisas, não. Mas vai falando aí. Então. Vai falando aí. Vou falando. Como a família está bem desestruturada, não tem a família tradicional, pai, mãe e os filhos, já quebra princípios psicológicos da criação do menino e da menina, né? Então isso já vai quebrando princípios da família ali, já no seio da própria família. Os filhos são criados pelos avós, pelos tios, pelos vizinhos. E daí entra aquilo, meu filho foi criado na igreja. Seu filho não foi criado na igreja. Ele passava o culto ali, umas 2 horas de culto, 3 horas de culto, enquanto passa hoje com o tempo apropriado, com a educação integral na escola, passa 8 a 9 horas na escola, enquanto passa 2 horas por semana na igreja. Então falar que seu filho foi criado na igreja é uma grande mentira, que todo mundo acreditou. E achou que estava tudo bem, que estava tudo certo, e não está tudo certo. Aí. Perfeito, obrigado, Rafael. Estamos aqui para servir. Então, infelizmente, as crianças são criadas pelo Estado. Então, aquilo que o Estado manda é o que tem acontecido. E se o Estado manda pular a planta bananeira, a gente planta bananeira, a gente segue o carro-chefe, né? Certo. E aí ele está falando a questão da legislação aí do ensino religioso. No ato da matrícula você fala, não quero que meu filho assista ao ensino religioso. Eles vão tentar te convencer de todas as formas a assistir, porque dá mais trabalho para a escola arranjar uma outra atividade pedagógica para o seu filho. Ou até se planejar para esse tipo de situação. Exatamente. Sim. Né? Que eu até falo uma coisa, uma experiência própria. Quando a Letícia ela foi fazer também esse mesmo sistema de ensino religioso, a gente chegou, veio a autorização, a gente assinou a autorização e dizendo na autorização que a gente não autorizava ela a ter o ensino religioso. Não, a gente não se preocupe, pai, nós vamos colocar a criança em outra atividade, todo aquele papo. Quando chegou no outro dia, na outra semana,
a Letícia tava com um monte de coisa lá e fazendo um monte de pergunta pra mim a respeito de outras religiões. Eu falei, mas por que você tá fazendo isso? Não, porque eu tô tendo aula de ensino religioso. Eu falei, mas e a autorização que a gente assinou? Sim. Ah, não, porque a professora falou que como só tinha 2 alunos, não seria justo. A pedagoga, não sei se foi a pedagoga ou a professora, sim, chegou para ela e falou assim, não seria justo fazer um alarde, falou isso mesmo, fazer um alarde na escola por causa de 2 alunos que não queriam fazer é lei, gente, é lei, tem que ser cumprida dentro da sala de aula, na escola, tem que ser cumprida. Sim. Né? Então, assim, então deixando bem claro, né, para as pessoas que estão nos assistindo, ela é instituída por lei, tem que ter um ensino religioso, mas não a obriga a criança a participar de tal aula. Na lei ali diz que ela é de matrícula facultativa. Então nós temos a opção de não aceitar. Diferente aí também, Rafael, dá pra gente conversar aqui, diferente, por exemplo, nós estamos falando aqui de uma realidade de uma escola pública, tá? Sim. Essa é uma realidade de uma escola pública, onde se diz ali na lei, que acredito que a gente vai conversar mais um pouco, sim, que o Estado é laico. Isso quer dizer que nós, como professores, não podemos professar religião alguma dentro de sala de aula, tá? Certo. Bom, diferente então de uma escola confessional, né? Aí geralmente são as particulares, né? E nós sabemos que existem boas escolas que são confessionais ou sociais. E aí você tem, a partir do momento que você contrata uma escola confessional, aí elas podem pôr dentro do currículo a questão do ensino religioso, né? Então ali no ato do contrato está escrito que a criança tem que participar de todas as aulas, por exemplo. Mas aí você, como pai, você está assinando, está aceitando, né? Isso. Então, assim como nós temos escolas confessionais católicas, nós temos também boas escolas confessionais cristãs, né? Eu, por exemplo, tive uma experiência, foi uma experiência rápida, né? Em uma dessas escolas confessionais cristãs, onde o nosso horário era, sei lá, 1h30, por exemplo, mas eu entrava 1h15, porque era 15 minutos de devocional, que todos os professores faziam juntos antes de entrar na sala. Sensacional. Tinha um momento com as crianças, elas também tinham cultos semanais e tal, então isso é no ato da matrícula, né? Essa questão do ensino religioso facultativo é para a escola pública. Muito interessante. Muito interessante. E, gente, tem alguma coisa assim mais dentro da lei que às vezes vocês podem trazer, às vezes que é de desconhecimento dos pais? Vamos supor, o que eu posso falar? Eu também posso trazer até uma dúvida minha também, que às vezes a gente se pergunta. Tá, vamos um exemplo, certas opiniões de um professor. Ele pode expor as opiniões dele para dentro de sala de aula, ou ele tem que ser imparcial em alguns assuntos, ou então até em algumas coisas? O certo é ser imparcial. Como a lei fala que o Estado é laico, então ele é laico para tudo, tanto religioso, político, questão pessoal, familiar, etc. Ele não pode professar isso. O que se vê muito, principalmente no Estado, né, com os maiores. Sim. Vê essa politização, falando de política, eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou centro, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. Então, pela lei, o professor não pode usar a aula para pregar política, certo, gênero, certo. Enfim, não pode. Aí na questão dar aula ou evangelizar, eu não posso fazer da minha aula um momento de pregação, mas o meu caráter tem que falar mais alto do que tudo. Sim. Aí agora nesse assunto que nós vamos entrar. Sim. Né? Como que é fazer essa junção? A junção de lecionar, de ensinar, mas ao mesmo tempo você trazer não somente o evangelho, não estou falando de evangelho, mas de você também trazer à tona o caráter de Cristo, né, para dentro da sala de aula. Então, isso pega muito com os maiores, né? Mas com os pequenos não tem essa dificuldade?
tem, mas é menos. É menos. É que a aceitação dos menores é muito maior, né? E o enfrentamento que a gente tem dentro da sala com os menores também é muito maior. Tá, vamos pela idade aí. Uma idade que fica um pouco mais desafiadora. É de qual idade pra... Acho que a partir dos 14, 15, ali, 8º ano pra cima... Oitavo ano pra cima já... O negócio ferve. Já ferve. É porque daí eles já estão construindo caráter, né? Antes disso, eles estão em processo de formação. Sim. Eles começam Estão absorvendo, absorve aqui, absorve ali, exatamente, né? Exatamente. Mas essa formação dos maiores aí eles já tem essa construção de caráter que já começa a ser mostrada, Sim. né? E é aí que a gente conversa muito em casa sobre isso, né? Que é nessa idade que aí a gente começa a ver as bases cristãs, né? Se você lançou um bom fundamento, ali eles vão aflorar. Se você não lançou um bom fundamento para os seus filhos, também vai aflorar. E também tem outro fato também, né? Dos pais, eles terceirizarem a educação também, né? Sim. De falar assim, não, o professor te ensina, o professor te educa, né? Eu acho que foi por muitos anos ter deixado ter esse conceito que acabou que muitas coisas perdeu-se o controle. Sim. Né? Sim. Não só erro histórico. Não, acho que não é um erro histórico, eu acho que isso é preguiça mesmo. Mas é que isso vem se arrastando há muito tempo, né? Desde Pedro Álvares Cabral, né? Exatamente. O Estado toma conta, tudo certo. Mas é aí que a gente volta, que nem os pais estão cada vez trabalhando mais e essas crianças estão passando mais tempo com a gente, por exemplo, né? E assim como temos nós que somos cristãos em sala de aula, nós encontramos outras religiões também, Sim, né? Sim. A gente sabe que, por exemplo, falando da questão da família, a primeira paixão da menina normalmente é o pai. É o pai. Escutou, né, Letícia? E eu sempre converso com a Ellen e com as professoras, na sala dos professores, que assim, eu entrei numa sala de aula, primeiro dia, primeira vez, e vem muita gente, principalmente as meninas, vem me abraçar, professor Giovanni, eu vou investigar, aquela criança não tem pai. E isso é gritante, poxa, em vez de ele estar se apaixonando pelo pai, que é uma pessoa de caráter, uma pessoa que vai dar o norte da vida pra ela, referência, isso, tá se apaixonando teoricamente pelo professor, como é que fica isso? Isso quebra tudo. Sim. Ainda mais nos dias de hoje que qualquer coisa já é outra coisa. Exatamente. Que até explicar que focinho de porco não é tomado, o negócio foi embora, né? Exatamente. Foi embora. Exatamente. Então, nessa transição, então, de idade, então a dificuldade, o que vocês mais enfrentam é essa perca de referência. Sim. Tanto de mãe quanto de pai. Sim. Né? E é uma coisa que vocês têm que lidar com o dia a dia, porque também não vai ser só a carência, mas também vai ser a formação do caráter da criança também, que vai começar a desenvolver. E lembrar assim, né, Rafa, acredito que o pessoal também que esteja assistindo mais velho, assim, mais experiente. Né? Desculpa. Cuidado que eu sou mais velho que vocês. Mais experiente. Deixa eu pegar vai lembrar. Ai, meu Deus. Vai lembrar lá que quando, por exemplo, nós éramos crianças, comemorava o Dia dos Pais na escola, o Dia das Mães, a gente passava, tinha apresentação, tinha uma preparação, tinha um presente, a gravatinha, a gente conversava sobre o papel da mãe, o que a mãe fazia, que a criança gostava, o que o pai fazia. Hoje em dia não se trabalha mais isso na escola. Por quê? Por causa da família. Então, uma das coisas que a gente conversa muito é assim, como o inimigo tem agido dentro das famílias para destruir a família, porque isso vai refletir não somente na criança, mas nas próximas gerações. Sim. Porque uma criança que não teve a referência de um pai, por exemplo, vai refletir isso, até que venha uma cura, né, um processo de cura e restauração ali, vai refletir essa ausência, né? E hoje as crianças vêm muito com isso. Então, assim, hoje não existe, gente, assim, nas escolas públicas não se trabalha mais Dia das Mães, Dia dos Pais, é o dia da família. Isso quando trabalha, né? Isso, ou o dia do quem cuida de mim. Então, assim, a gente Essa do dia quem cuida de mim, essa eu não tinha ouvido ainda. Sim, porque assim, não é só a mãe que é a mãe solo,
Tem o pai que é Tem solo, pessoa. tem o vô que cuida, o tio que cuida por N situações, A né? babá. Sim, então é o dia do quem cuida de mim, Uhum. né? É um dos dias. Então, essa referência também já foi tirada da escola. Interessante. Uhum. Muito interessante. Então a gente chegamos até ali ao 8º ano. Sim, sim. Tá, do 8º ano pra cima, como é que fica? Treta. Eu achei que ia Por quê? ficar mais fácil. Isso, Eu isso. vivi uma situação numa escola Uhum. que foi muito gritante, isso me marcou demais. Eu até testemunhei na célula, né, em casa também. No meio de uma aula de matemática, pra você ter ideia da tamanho da carência. O grupinho que estava ali na minha aula começou a abrir o coração. Sim. De namoro, de relacionamento e taraná, e taraná. E eu deixei eles soltarem um assunto. Era uma aula de chuva, tinha poucos alunos. Então não tinha como passar a aplicar um conteúdo novo com poucos alunos, senão se perde, enfim, questão de planejamento. E eles entraram nesse assunto de religião, que uma das meninas era super infeliz com a religião e tal e tal. Eu fui fazendo perguntas, né? Sempre com muitas perguntas para eles soltarem e também desabafarem. Sim. A menina começou a abrir que a família cristã. Aí olha o tamanho do BO. Ela falou, professor, eu não acredito em Deus. Eu vou no culto com os meus pais, tá rolando louvor, eu canto as músicas, eu levanto as minhas mãos, eu até choro, professor, mas eu não acredito em nada. Eu faço para que os meus pais vejam. Olha só. Uma família cristã, mas que não tem comunicação nenhuma. Nenhuma. A menina está totalmente desviada, não acredita em Deus e está dentro da igreja fazendo um teatro para poder cumprir tabela com os pais. Uhum. E daí a amiga sentada do lado dela falou assim, mas eu já chamei ela para ir na minha igreja. Mas ela não vai. Eu falei, e qual que é a sua igreja? O terreiro de Umbanda que tem aqui do lado, professor. Então uma família cristã perdendo a filha pro umbandismo de graça, porque não tem comunicação aberta dentro do lar. Sim. E aqui, né, poder deixar registrado que, assim, gente, é importante a questão familiar ali, do culto familiar, por exemplo, em casa. Os devocionais. Os devocionais. Gente, isso faz diferença. Toda a diferença. Isso, gente, é desde pequenininho. Não é assim, quando ele começar a entender. Não, gente, é desde pequeno. Você sabe que eu tenho... Eu até tava lembrando agora, porque eu não gosto, nunca gostei de seguir a turma, assim, né? Uhum. Então, tô no primeiro ano, vou pro segundo. Eu não gosto de seguir a turma. E daí, cansa, porque as mesmas crianças, enfim, e daí teve As mesmas famílias. Aí teve um... Aí você cai no comodismo. Sim. Vai, 10 pra todo mundo. Aí teve um ano que não deu, assim, não tinha outra turma. Eu falei, vou ter que seguir com eles. Uhum. Tá, segui com eles, daí cheguei começo do ano, falei, gente, vocês vão ter que me aguentar de novo, né? E o menino falando, prof, eu fiquei muito feliz, porque eu orei pra você ser minha professora de novo. Aí eu até falei pro Giovanni, é sacanagem, não dá pra competir a oração de uma criança com a minha, de falar que eu queria outra turma, entendeu? Vocês passaram o link para os alunos assistir? Falei, não dá, gente, assim, a oração dele foi mais rápida, entendeu? Então já fica a dica aí, alunos, por favor, fritem na oração. Vão orando. Todo mundo fritando no azeite. Gente, orem pelos seus professores, gente, por favor. Pra ficar com eles até o ensino médio. Deus me livre. Não dá. A gente fala isso, a gente gosta de estar brincando, que também o colégio tem todo um planejamento, tem todo um negócio. Sim. Né? Esse aí foi uma jesuicidência. Sim, foi. Viu? Com certeza. Livrei vocês, hein? Livrei. Não, foi sim. Mas continua orando, tá bom? Esse caso foi pontual, foi a oração do menino. Sim. A festa fantasia, ele foi vestido de Jesus, entendeu? Não, mas não significa nada, não. Não, é que já é crente. Não, ele é mesmo. Não, esse aí tem que tomar cuidado. Esse aí, ao invés deles trazer o lanchinho pra vocês têm que levar o lanche pra eles. É lógico. Como é que o cara tem assim com Deus e pede um negócio aí, como é que faz? É um profetão ali desde pequeno. É isso que te digo. Gente. Não, mas esse era cristão mesmo, de
ter cela em casa. Mas ele chegou a relatar isso pra você, então? Sim. Que ele orou pra que você Ele continuasse sendo orou, professora dele. Exatamente. Que interessante. Mas assim, eles perguntam, gente, até principalmente quando eu dava aula de ensino religioso, eles entravam nessa questão, mas prof, você acredita no quê? Aí eles perguntam tudo. Sim. Tudo. E daí eu realmente falei pra eles, olha, gente, eu sou cristã, mas eu tô aqui para mostrar para vocês o outro lado, né? E é aquilo que até a gente estava falando de terceirizar o ensino, né? Nós, como professores, temos que ensinar, né? Língua portuguesa, matemática, história, as ciências, ponto, né? Tanto que eu falava, gente, eu tô aqui para ensinar o conceito histórico da religião, ponto. Não tô aqui para falar mas o outro é macumbeiro, o outro é isso, o outro é aquilo. Essa é melhor, essa não é. Isso mesmo, isso. Essa aqui eu aceito, essa aqui não. Isso. Entendeu? Eu, ali fora do contexto escolar, pisei o meu pé para fora e eu sou cristã, né? É deixar claro não somente para o adolescente ou então para aquele que está no ensino médio, que o professor ele está ali para instruir em relação à matéria, a ciência. Exatamente. A ciência, né? Agora, em questão de que você acredita ou não acredita ou deixa de acreditar, isso aí não cabe ao professor falar ou ensinar você, porque já tem igreja, sinagoga, mesquita, templo, terreiro, tem tudo. Mas que a pessoa acredita e busca o conhecimento onde tem que ter. Mas em uma dessas aulas de ensino religioso, até um menino, eles tentaram, né, assim, falar, mas lá na minha família é assim, né? Não, mas eu acredito assim, minha mãe me ensinou assim. Então, é isso mesmo. Isso aí. Isso você conversa com a sua mãe, se é isso que você acredita, né? Sim. Isso é uma questão familiar, né? Nós, infelizmente, não estamos aí para entrar nesse quesito de é certo ou errado. Voltando à questão dos adolescentes ali. Eu tinha que amarrar a situação, não podia deixar a situação solta. Eu falei, então você precisa procurar uma igreja que você se sinta bem, você se sinta à vontade. Voltamos àquele assunto daquela menina. Isso. Você precisa visitar igrejas onde você se sinta bem, onde você se sinta à vontade, onde você realmente encontre Deus e não fique aí remoendo essa mentira, né? Vivendo essa mentira. Fingindo, né? Ela falou, mas meus pais não deixam, meus pais não permitem eu visitar outras igrejas. Aí citei outras, né? Bola de Neve, a própria Alcance, enfim, fui citando igrejas que eu sei que são igrejas de referência, né? Sim. E daí eu falei, vou conversar com os meus pais de novo e tal, porque eu quero visitar mesmo, quero conhecer. Mas não deixaram nem eu ir na Umbanda ali com ela. Eu só pensei em sábios. Ou muito tolos, né? É melhor a gente dar o benefício da dúvida. É melhor. Mas aí tá. Daí, voltando pro pós do adolescente pra cima. Tá. Ensino médio, cara. Ensino médio, gente. Tá. Ensino médio, eu já trabalhei em colégio também, já fui inspetor de alunos. E era período integral também. Então eu entrava... Sofredor. Não, cara, por incrível que pareça, foi o trabalho que eu mais amei de fazer. Sério? Foi o mais espetacular, assim. Legal. Porque eu cheguei lá, pra eu ter uma ideia, eu cheguei pra começar a trabalhar lá. E daí a gente não tinha, no primeiro mês a gente não tinha um crachá certo, né? Com a foto, teu nome. Aí como eu era novo, né? E a primeira vez trabalhando nisso, quando eu cheguei lá, os alunos já começaram a falar assim, ô provisório, porque no meu cartão tava escrito, no meu crachá tava escrito provisório. Cara, eu fiquei acho que uns 6 meses sendo chamado de provisório. Meu Deus. Mesmo com o meu crachá já pronto. Sim. E aquilo dali foi assim, porque você querendo ou não, você acaba se envolvendo na vida daquelas crianças. Porque é aquilo que foi falado, eles falam tudo. Falam. Da mesma maneira que eles perguntam, eles também falam. Eles também abrem. Sim, espontaneamente. Então, espontaneamente, sem você forçar, sem nada. Você não precisa perguntar nada. Né? A não ser que quando você identifica algo que você tem que fazer perguntas, né? Até aleatórias. E a criança triste ou chorando. Exatamente. Então, assim, foi um trabalho assim, que eu achei muito bacana, ao meu ver, para conhecer melhor a cabeça de um adolescente.
Porque a cabeça da criança, ela é aquilo que a gente falou agora há pouco. É uma esponja. Ela suga aqui, suga ali, ela pega um pouco. Ela pega um pouco do pai, ela pega um pouco da mãe, ela pega um pouco do tio, pega um pouco do irmão mais velho, pega um pouco dos amigos, quem tá ao redor dela. Agora, quando ele chega na adolescência, parece que desce um ziriguidum, que daí começa a se formar uma coisa. É o Gremlin depois da meia-noite, alimentado, jogado água. Eu acho que de Muppets ele foi pro Gremlin. Né? Então, assim, ali eu fui vendo que existe esses degraus, né? Só que daí, quando a gente começou a lidar com o ensino médio, eu falei, cara, é um outro mundo. É um outro mundo hormonal. Não só hormonal, mas até físico. É outro aparato. É outro papo. A mentalidade é totalmente diferente. Você tem que andar não com uma enciclopédia, mas tem que andar com Wikipédia na mão, porque tem cada coisa que eles trazem que você fala assim, mas peraí, no meu tempo não tinha isso. Né? E você começa Os tempos mudaram, você vai vendo o negócio. Então, eu queria que vocês falassem um pouco de como é lidar com esses tipos de situações nos dias de hoje. Ensino médio é onde a gente entra no grande X da questão de caráter. Porque Mas Giovanni, é um caráter formado ou ele está em formação? Não, eu tô falando do meu caráter, enquanto professor. O meu caráter. Do teu caráter, tá. Porque daí muitas vezes eles vão fazer perguntas. E essas perguntas pesadas. Sim. Mas às vezes eles não precisam nem fazer perguntas. Eles veem o seu caráter, o seu jeito de tratar as pessoas, o seu jeito de lidar com conflitos, com as situações. Eles já sabem que o seu posicionamento é diferente. Aí quando chega naquela situação de conflito, eles sabem pra quem correr. E eles correm pra você. E aí, né, aconteceu tal coisa, ou não sei o que. E aí as coisas vão se desenrolando. E você vai pregando caráter. E o seu caráter é o caráter de cristão. E eles sabem que o seu caráter, o seu posicionamento é diferente porque você é cristão. Então eles sabem. Eu não sei como, mas eles sabem. E a questão do adolescente nessa fase é aquela fase onde se coloca à prova o que a família ensinou, né? Bom, se ensinou, né? Justamente. A gente falou desde o começo, né? A base familiar. O princípio, se tem princípio. Exatamente. Porque é a lei da semeadura. Você plantou lá atrás para quando? Porque assim, essa é a época de decisão na vida, né? Muitas decisões são tomadas nessa época de adolescência. Droga, sexo, carreira, família, é aí. Então, assim, uma criança que teve essa base desde lá de pequenininho é uma criança que vai saber lidar melhor com esses enfrentamentos, né? Um adolescente vai saber lidar melhor. Porém, uma criança que foi ela mesma se autocriando, né? Aí, infelizmente, quando chegar nessa fase... Qualquer vento de doutrina leva. O que for apresentado ali, infelizmente, E assim, gente, até os pais aí, sentar e conversar tudo, gente. Não deixa, assim, para esconder. Tipo, quando ele chegar, sei lá, nos 18 anos, a gente vai sentar e conversar sobre drogas. Não, é antes, tá? É antes de acontecer, porque tudo isso é desde pequeno, gente. As crianças, principalmente, elas... Tudo que não precise passar por... assim, tudo que elas já sabem o que vai acontecer, tá? Elas se sentem mais confortáveis, tá? E mais seguras para passar por isso. Então, por exemplo, assim, meu filho entrou lá sei lá, numa escola do estado aí, e eu tô com medo que lá tenha droga, que tenha isso, tenha aquilo. Então você já conversa antes, tá? Olha, filho, lá alguém pode te apresentar, alguém pode, né, acontecer isso ou aquilo. Mas tudo que for conversado antes, quando essa criança for passar pela situação, ela vai saber como lidar com essa situação. E isso é desde pequena, gente, desde pequena. Exatamente isso, exatamente. É a hora que os frutos são evidenciados, né? Então, com o que essa plantinha foi adubada lá quando pequena? Foi com um versículo, foi com amor, foi com carinho, foi com sentar olho no olho e ter conversas claras. Como que foi? Eu já tive aluno de 10 anos chegar na sala de aula drogado, já aos 10. Que isso? Sim.
chegar com o olhão esbugalhado, vermelhão, chapado, entrar debaixo da mesa e dormir até passar a pira, entendeu? E aí? Sem estrutura familiar nenhuma. Tá, mas daí, nesse caso, Giovanni, o que a escola pode fazer? Ela fica de mão atada? Então, aí chega num grande X de revolta de todo mundo que a gente conversa sobre esse assunto. A rede de proteção, por exemplo, Curitiba tem uma rede de proteção boa. Então, entra ali o conselheiro tutelar. Sim. Se o conselheiro tutelar for forte, glória a Deus, as coisas vão acontecer. Agora, se for um banana que não faz o mínimo de esforço, esqueça. Nada vai acontecer. Aí a própria rede de proteção vai cuidar a questão de frequência na escola, alimentação, se está sendo bem cuidado ou não, enfim. Então, se essa rede de proteção, falando que Curitiba tem uma boa rede de proteção, vai assistir essa criança. Esse ano eu já tive 3 alunos tirados da família por negligência. 2 por abuso e 1 por negligência mesmo. O Pia chegar com o braço luxado porque a mãe quebrou o cabo de vassoura no braço dele. Misericórdia. A Bíblia fala, né, que é para usar a vara para corrigir. Você vai corrigir, você não vai quebrar o tronco da árvore no couro da criança, né? É diferente o espancar e o corrigir. Bom, se foi árvore, né? Então, cobre, ferro, enfim, panela. Não, o que tiver que por perto. for, né, cara? mas nesses casos de que nós identificamos alguma coisa nas crianças, nós como escola acionamos o conselho tutelar, né? Sim. Aí eles começam esse processo de assistir, de averiguar, né? Nós como escolas vamos até esse passo de acionar, vamos ligar uma luz de alerta, tá acontecendo alguma coisa. Fazer muitos relatórios do que a criança descreveu. Não, eu imagino, porque teve uma vez que quando a gente estava acolhendo a Maiara ainda, aí eu fui conversar com ela, porque a Maiara também, ela veio de um grande problema de falta de princípios. Né? Então, quando ela chegou lá em casa, que a gente acolheu ela, hoje eu posso falar isso, né? Mas ela tinha muitas e muitas falhas, muitas e muitas coisas que a gente teve que ajustar. E eram coisas assim que, se a gente não ajustasse e pensasse assim, não, deixa pro professor ajustar, o professor não, a gente tinha que ajustar, porque senão ia gerar problema. E uma das maiores dificuldades que a Maiara enfrentava na escola era a questão de se relacionar com outras pessoas. Que ela tinha medo de se relacionar com outras pessoas, porque os relacionamentos que ela teve com a família de origem dela foram terríveis. Não teve princípio, não teve base nenhuma. Era tudo no berro, na gritaria e na pancadaria. Entendeu? Meu Deus. Então era assim que resolvia. Ou ela resolvia sendo ofensiva, ou ela resolvia sendo totalmente passiva. Entendeu? O agressor vinha, agredia ela e ela aceitava aquilo dali da melhor maneira. Meu Deus. Né? Então, assim, aí a gente foi conversar com a pedagoga, eu fui conversar com a pedagoga na época, e ela falou que ela parabenizou, né? Falou assim, olha, é muito bom que um pai, um responsável venha aqui na escola, porque a grande maioria, quando a gente sinaliza algo, eles falam assim, é frescura, é bobeira. Ou a frase clássica, meu filho em casa não é assim. Não, meu filho não é assim, vocês estão dando alguma coisa na merenda pra ele, deve estar dando balinha, né? Porque não é então assim, não querem ir averiguar o que está acontecendo. Exatamente. Né? É mais fácil falar assim, não, se você achou o problema, então você resolve. Se você achou a questão, então procura a solução por aí mesmo. Porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo porque eu tenho que trazer sustento para dentro de casa. Como é que pode uma criança dessa fazer uma palhaçada dessa se eu dou tudo, né? Que hoje nós estamos vivendo uma geração que é tudo fácil, né? Exatamente. Mãe, não gostei do meu celular. Ai, filho, toma outro celular, é melhor. E daí troca de celular do Fedeiro. Roupa de marca, aquele negócio todo, né? Tudo que eu quero, eu tenho. O carinho, a atenção, esqueça. Exatamente. Daí chega no colégio, na escola, o cara vai penar, vai sofrer e daí não sabe por que tanto sofre. Exatamente. Né?
Então, assim, a gente com a Mayara, a gente aprendeu muito disso, né? Não que foi só com a Mayara, com a Letícia também. A Letícia, a gente tenta ser o mais presente possível. Sim. Uma das coisas que a gente chega em casa é que quando ela chega em casa do colégio, e aí, como é que foi na escola? Isso é muito importante, gente. Importantíssimo. Qual foi a treta de hoje? Porque todo dia tem treta, né? Sim. Todo dia que tem um que Sim. quer pegar o outro, quer arrebentar o outro, Sim. né? Que quer arrastar a cara do outro no asfalto, quer virar carne moída. É uns negócios de louco, entendeu? Todo dia tem. Eu falo, Letícia, qual que é a treta de hoje? Aí ela fala, não, pai, hoje não teve treta. Eu regalo os olhos assim e falo assim, como não teve treta? Opa. Alguma coisa aconteceu, né? Um dia de paz. E daí, aquele negócio todo. Falei, e aí aquele professor lá que você tinha antes, que mandava você copiar o livro inteiro e não dava aula, e aí, como é que tá? Né? Então são coisas assim que a gente conseguia pegar, não era porque a gente ia na escola perguntar, mas a grande maioria das coisas ela trazia e a gente conseguia identificar o que era. Se é necessário ir averiguar, se não é necessário. Mas isso é ou importante. Sentar e explicar, não tá errado esse ponto de vista teu. O professor não tá vendo desse jeito, o professor tá levando para outro lado, vendo outra coisa. Entendeu? Então tem todo esse aparato que às vezes nós como pais, nós falhamos porque nós não queremos investir tempo nos nossos filhos. Sim. Né? Mas acho que essa, Rafa, é a chave, assim. Educar exige tempo. Né? E tempo é o que a nossa sociedade diz que nós não temos, né? Porque tempo é dinheiro, nós precisamos produzir dinheiro. Sim, e aí nós temos aí uma divergência. Pro terapeuta, pro psicólogo, depois claro, gastar. Pra consertar a caca que a gente fez. Pro advogado. Exato. Então. Olha, gente, difícil. E assim, educar exige tempo, exige esse olho no olho, né? Essa troca do que aconteceu e o que você pensa sobre isso, o que aconteceu lá enquanto eu não estava, exige isso, gente. E é aí que você vai pegar, por exemplo, lá a questão do ensino religioso, é aí que você vai pegar. Se o professor está falando alguma coisa que não condiz com o que você acredita ou não, né? Ou se alguma outra professora, enfim, alguma outra pessoa da escola esteja falando alguma coisa que não condiz, né, com a realidade que você ensina dentro de casa, é aí que você pega. E isso, gente, é desde pequenininho. Assim como eles chegam contando. Eu trabalhei já no CMEI ali dos pequenininhos, de 2, 3 aninhos, e eles chegam contando tudo pra gente, tudo. Se os pais brigaram, eles contam. E você pergunta assim, mas como que você viu isso? Ah, prof, aqui eu fingi que tava dormindo, né? Então, assim, eles contam. E assim tem que ser dentro de casa também. Porque a confiança maior da tua criança, do teu adolescente, não pode ser em mim, que sou professora. Eu tô ali com eles por um período de tempo. Mas o pai, a mãe é o que são responsáveis. Eu tive uma conversa com uma mãe há um tempo atrás já, e eu tive que falar exatamente isso para ela. Eu falei, olha, ele é meu aluno, é o meu problema, entre aspas, até o final desse ano. Aluno é transitório. Né? Sim. Ano que vem, ele não é mais problema meu, mas ele vai ser para sempre um problema seu. Infelizmente. Se você não der conta dele agora, isso vai refletir lá na frente, você vai ter dor de cabeça lá na frente, né? Então, atenção aí aos pais. Atenção, muita atenção. É que na questão é aquilo que a gente não quer trazer o âmbito, né? O ensinamento bíblico, não que o ensinamento bíblico ele não ajude, mas eu acho que não há ensinamento bíblico, eu acho que não há pastor no mundo, eu acho que não há o homem mais santo da face da terra para colocar princípios na vida de um ser humano. E se, como a gente iniciou aqui conversando, se não tem princípio, não tem como o negócio dar certo. Se você não ensina princípio para os teus filhos, não tem como um professor em sala de aula ensinar princípio, porque ele não foi chamado para a sala de aula para ensinar princípio. Ele foi chamado para ensinar ciência, português. 2 × 2, 4. Entendeu? 8 × 8, 64. 9 × 9, 81. Entendeu? 7 × 7? 49. Opa! Bom aí na matemática. Quase você me pega.
Entendeu? Exatamente eu acho isso. que é aquele lance, é cada um no seu quadrado, é cada um com certeza. O professor está com o ensino, os pais estão com a educação e os filhos estão com a obediência. Pronto, Sim. é simples. Isso é um ciclo Sim. que vai ter que seguir Sim. e tem que ser seguido. Quando nós não fazemos isso, nós damos espaço para quê? Para terceiros entrar e meter o bedelho e estragar o que já está meio caminho andado de ser Sim. estragado. Né? Sim. Que é isso que aconteceu em alguns anos para trás, que deixamos isso na mão de terceiros e acabou que agora está nessa condição. Exato. Né? Que aí a gente chega no ensino médio, já praticamente jovens, né? Ali quase com a maioridade, indo para a maioridade, com um tipo de pensamento, com um tipo de filosofia, um tipo de ideologia, já que você não consegue mais apagar, você não consegue mais, não estou falando de uma lavagem cerebral, tá? Para quem pode de repente botar a palavra na minha boca, mas não é, você não consegue mais trazer pro lado da argumentação para que aquilo dali possa ser resolvido. Entendeu? É uma forma de pensar. Foi que nem da pessoa que a gente estava conversando nos bastidores, que a pessoa chegou e falou que eu já estou condenada. Não, porque a palavra diz isso, porque a sociedade diz isso, porque você, como cristão, diz isso. Eu falei assim, mas peraí, mas eu não te condenei. Nem a palavra te condenou e ninguém te condenou. Quem que te condenou? Sim. A não ser você mesmo que já está dando a tua própria sentença com a sua boca. Sim. Entendeu? Então, assim, nós estamos gerando, a geração que nós temos, né? De repente posso estar falando uma besteira aqui, mas a geração que nós temos é a que nós merecemos. Sim. É porque nós somos omissos, porque nós somos terceirizamos o negócio, entendeu? E agora a gente chega para pastor, para professor, para diretor, para pedagogo, para o presidente da república que quer que a coisa resolva. E não vai resolver. E sabe o que eu estava pensando agora, Rafa? E a questão, assim, não é nem só ensinar princípios bíblicos. Você precisa vivê-los. Sim, porque a criança, adolescente, ele vai refletir o que ele vê dentro de casa. E não é, meu pai senta a ler a Bíblia todos os dias. Ele precisa ver o pai praticando a Bíblia. Né? Até nós ouvimos uma questão de um pastor, né? Falando que ele teve uma briga, por exemplo, com a esposa, uma discussão, né? Não foi uma briga, uma discussão, uma acalorada com a esposa, né? E foi na frente dos filhos, né? E o que aconteceu? Ele falou, bom, eu fui pro meu quarto, resolvi o problema com a minha esposa, estava tudo bem, mas a minha filha chegou para mim depois e perguntou, chorando, e falou, pai, você não ama mais a gente? Você não ama mais a minha mãe? Você vai separar, você vai divorciar e nanana. E, gente, nós vemos isso na sala de aula todos os dias, tá? E daí ele pegou e falou, olha, aí eu entendi que eu me desculpei. A briga foi na frente de todo mundo, mas eu só me desculpei no quarto com a minha esposa. E não, o perdão também tinha que ser em família. Né? Então, e daí ele falou que ele teve que sentar com os filhos e conversar sobre isso. Então, assim, se aí a família costuma ter essas conversas acaloradas, isso também reflete, gente, né? Essa questão de insegurança. Por exemplo, eu tive um aluno que falava, por exemplo, que ele vinha contando, tipo, eu tenho uma mãe nova, né? E daí ele vinha todo feliz, nossa, a minha mãe me dá de comer, a minha mãe faz bolo pra mim, a minha mãe cuida de mim. E deu assim, tipo, uns 2 meses, esse menino murchou, sabe? Murchou, e daí eu fui conversando com ele e tal. E ele falou, prof, é que minha mãe foi embora. Minha mãe não gosta mais de mim e do meu pai, foi embora, né? Mas não era mãe, de fato, né? Ela faz, não gosta mais de mim e não gosta também do meu pai. Sim. E deu assim, gente, 15 dias, sei lá, 20 dias, ele já chegou falando, prof, eu tenho uma mãe nova. E daí a gente conversa, né? Qual é a visão que esse menino vai ter de uma mulher? De uma esposa. De uma esposa, né? Que pode abandoná-lo a qualquer momento, né? Então, quando a gente fala da questão dos princípios que refletem, é isso, gente. É questão de, poxa, discutir, mas vou pedir perdão, né? E todo mundo vai saber disso. Errei, reconhecer o erro e aceitar a consequência desse erro. Olha, nós temos um problema, nós vamos resolver isso em família. Isso. O que a palavra de Deus diz sobre isso que nós estamos passando?
né? Então, é trazer a luz da palavra de Deus num contexto prático, para quando essa criança ter um enfrentamento, ela conseguir falar, poxa, nós já conversamos sobre isso, ou nós passamos por isso, meu pai me direcionou assim, né? Então, essa questão do princípio. E aí, se eu não me engano, teve acho que o Giovanni já deve ter ouvido falar disso também, e que eu não sei se você lembra um dos primeiros massacres que teve em escolas, né, alguns anos atrás, nos Estados Unidos. Eu não sei se foi no Texas ou agora não vou lembrar o estado que foi. E o presidente na época ligou pro Billy Graham. E foi falar assim, poxa, porque o Billy Graham era um dos pregadores, né, dos pastores que mais influente dentro de um governo, né? Todo governo eles iam não se consultar, mas iam ter um atendimento com ele, né? De conselhos, como conduzir a nação e tal, aquele negócio todo, né? Em questão de princípios, né? E o Billy Graham falou justamente isso, que você falou. Ele falou assim, como que vocês querem que isso acabe se vocês tirarem os princípios? Né? A Bíblia foi tirada das escolas. A Bíblia, o ensinamento bíblico foi tirado dentro das escolas, né? Aí você chega pra mim e fala assim, poxa, quer dizer então que tem que colocar a Bíblia em tudo agora? Eu falei, não, cara, não é questão de colocar a Bíblia em tudo, a questão é que a Bíblia tem princípio. Ela ensina princípio também, tá? Ela não fala só que um vai pro céu e outro vai pro inferno. Não fala somente disso. Ela te ensina princípio. Ela ensina que você não tem que roubar, que você não tem que cobiçar aquilo que é dos outros, que você não tem que ter mais de 2 mulheres, entendeu? Ah, mas Abraão teve, ele teve sorte, querido. Eu e você não vamos ter a mesma sorte. É uma só e pronto, acabou. Entendeu? Só vai ter outra se a tua morrer. Mas se você orar pra ela morrer, você vai antes, querido. Porque não existe esse negócio. Entendeu? De orar pra mulher morrer. Isso aí pode esquecer que não morre, não. Entendeu? Ela te enterra. Tá? Entendeu? Então, assim, é princípio, gente. A palavra de Deus ela ensina princípio. Honrar os pais, honrar a liderança. Honrar a liderança. Ah, mas a minha liderança não interessa. Tem que honrar a tua liderança, cara. Foi a que Deus colocou. Sim. É igual o governo. Nós temos o governo que nós merecemos. Pronto, acabou. Enquanto nós não fizemos a nossa parte, não adianta eu chegar aqui e falar de corrupção se eu também sou corrupto. Sim. Certo? Sim. Ah, mas o que é corrupto? Corrupto é você furar sinal, querido. Sinal é vermelho e você furou. É corrupto. Tá exercendo corrupção. Então, assim, entendeu? Então, vaga de idoso. Você vai lá e estaciona o teu carro numa vaga de idoso. Sim. Tá sendo corrupto. Cadeirante. Tá sendo corrupto. Sim. Você tá indo contra a lei. Se você tá indo contra a lei, você se tornou corrupto. Sim. Então, enquanto nós fizermos essas pequenas coisas que achamos que não dá nada, nós não temos como cobrar diante de Deus. O famoso não dá nada, ninguém exatamente. Não tem como nós cobrarmos de Deus algo justo. Porque nós não estamos praticando justiça. E a gente recai em caráter de novo, né? Exatamente, recai no lance do caráter, né? Cai no lance do caráter. Que daí eu vejo que vocês estavam falando que o quê? Que em relação ao caráter, quando você chega no ensino médio, ele é muito mais gritante. Né, Giovanni? Que a gente até cortou o que você estava falando. Né? Que em questão do caráter, né? Que eles olham pro teu caráter. Eles vêm com a pergunta pronta, não para saber a resposta, mas eles querem saber em relação ao que você tem para dizer e como você vai dizer. Sim. Certo? Sim. Como o meu caráter vai expressar aquilo. Exatamente. E às vezes coloca até a tua fé em questão, né? No caso, né? Fala assim, não, pera aí, vamos ver. Né? Você vai vamos falar de determinado assunto. Por exemplo, namoro. Vamos ver se ele vai falar de namoro. Vamos ver se ele vai falar que a gente tá errado em namorar. Se vai ser um tabu, se não vai. Exatamente. Ou então ele vai tirar o corpo fora. Não, disso aí eu não falo. E principalmente se eles sabem que você é cristão, né? Chama o capiroto pra falar pra você porque eu não falo. E se eles sabem que você é cristão, eles... Tá, mas você tá condenando, por exemplo, o namoro? É porque você é crente. Aí você já perdeu eles, não, né? Com certeza, com certeza. Uma das escolas que eu tô é muito comum as famílias se reunirem para encher a cara, para beber. Então eles perguntam muito, professor, você bebe? Água. Ah, não bebo. Ah, é porque você é crente que você não bebe? Professor, o senhor mata? Não. É porque o senhor é crente, né? É tipo isso. Exatamente. Gente. Não, é assim, agora nós estamos no nono podcast, né? E de todos eles, cara, é unânime.
todos eles vão retratar sempre o caráter cristão. É o caráter cristão. A gente, de repente, hoje está falando aqui sobre escola, colégio, aluno, mas eles sempre, todas as áreas da nossa vida, eles sempre vão voltar para o caráter. Né? E é algo que, querendo ou não, infelizmente, nós como cristãos, às vezes nós não conseguimos, não sei se é por falha nossa, ou às vezes até mesmo por medo, né? De nós deixar esse caráter formado em Cristo, ele aflorar. Ele sair para fora, entendeu? Ó, princípios cristãos. Como eu sou crente, trabalhei com libertação por muito tempo e também tivesse trabalhado, eu já sigo esse princípio. A gente vai assumir uma sala de aula nova. De praxe, a gente sempre chega uma semana antes para ter formação. Eu sei que aquela é a minha sala, eu vou ungir a minha sala e eu vou orar na minha sala. Eu lembro de uma coordenadora minha chamando assim: Giovanni, o que acontece nessa sua sala que não tem BO, não tá estourando o problema? Aí antes que eu respondesse ela crente, ela falou assim: você ungiu e orou, né, Giovanni? Eu falei: óbvio. Porque eu ungi e orei, não vou ter problemas? Não, isso não quer dizer nada. Porém, facilita muita coisa. Sim. E aquilo, né, declarar que enquanto nós estamos nesse lugar, ela é do Senhor. Sim, onde eu pisar é meu, não é meu? Sim. Então aqui impera o reino de Cristo. Agora nós vamos para a Bíblia, né? É o que Deus, quando Deus criou o homem, ele criou o homem para isso. Sim, para dominar. Governar. Sim. Ele não criou o homem para se sujeitar. Sim. Ele criou o homem para dominar. Ele colocou sobre os animais, colocou sobre todas as coisas que foi criado e falou assim: agora domina. Sim. Domine tudo. Domine. Não é você ser dominado por uma ervinha. Não é você ser dominado por um pozinho. Não é você ser dominado por uma caninha. Não, é você dominar e não ser dominado. Exatamente. Então, é esse aí o que eu te falo. Bíblia não ensina princípio? Claro que ensina princípio. Com certeza. Entendeu? Sim. E ensina princípio. Então, assim, o que a gente está querendo dizer hoje aqui, gente, não é que a Bíblia tem que ter Bíblia em tudo quanto é canto, tudo que é sala de aula. Não é isso que nós estamos falando. E como foi falado aqui, não adianta também ter Bíblia se também não tem vivência naquilo que... Eu sou a Bíblia que as pessoas vão ler. A Bíblia aberta, exatamente. Exatamente. Que tipo de Bíblia nós estamos sendo para as pessoas? Sim. Né? É até uma pergunta que eu faço geralmente quase sempre, né? Que tipo de Bíblia eu estou sendo? Que tipo de pequeno Cristo que eu estou sendo para as pessoas? Exatamente. Entendeu? Será que o único será que o único perfume que é exalado é só Jequiti, Avon? Ou Natura, ou Boticário? Não. E o perfume de Cristo, onde que fica? Né? Sim. Onde que ele está sendo exalado? E, gente, dentro ali do contexto escolar ali, como é você ter uma conquista, ou vou dizer assim, uma vitória de você conseguir, não dentro de sala de aula, mas peraí, dentro da sala de aula ou até mesmo fora da sala de aula, mas de você ter um contato com o aluno, dele chegar e falar assim: eu quero saber do Evangelho, eu quero saber desse Jesus que você fala que acredita nele. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, e se vocês tiveram, como é que foi? Acho que você teve de maneira de libertação. Mas esse negócio de conhecer o caráter na sala de aula e fora de aula, a criança se converter. Eu tive situações onde eu acolhi crianças passando por dificuldade na família, enfim, e eu expressar um caráter de Cristo, princípios ali, e depois de um tempo a família se converter e falou: professor, aquilo que você me falou aquele dia dá certo. É real. Vale a pena ter esse tipo de caráter firme, porque ele acontece na prática. E não também outra coisa, então você não foi só alcançar a criança, mas também a família. A família, Isso é muito interessante. Uma coisa que eu pergunto para vocês acham que ter mais professor cristão resolveria alguma coisa? Nossa, muito. Sim, porque a gente não ia ficar discutindo ideologia de gênero, ia ficar discutindo política em sala sozinho. de aula. Eu tava até falando pro Rafa antes de entrar no ar que eu tive uma formação que era para ser explicado o que era os nomes mesmo, né? Da questão
o que é ser homossexual, o que é ser heterossexual, o que né? Discussões de gênero. As discussões de gênero. Tá mais contextualizado com o assunto. Atualizando os professores. Isso, atualizando a gente, porque a gente precisa saber da questão de nomenclatura, né? E daí eu fico pensando, gente, é muito nome. Eu realmente não conhecia toda a dimensão, né? Da questão dos nomes. Eu falei, e nós tivemos uma tarde inteira de formação para atualizar a gente dos nomes. Então toda essa questão que a gente vê na mídia tá chegando para a sala de aula. Professor que se olha pro físico é uma mulher, mas tem um nome masculino, porque se identifica como homem, e assim vai. Né? Só puxando um ganchinho aqui, a Ellen falou da libertação em sala de aula. Eu vivi uma situação numa sala de aula que a criança endemoniou. Ela olhava pra mim, ela transformou e começou a berrar: eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. E daí criança, você não expulsa demônio igual expulsa de adulto, né? Eu lembro que eu tava sentado na minha cadeira, eu tinha sentado pra fazer chamada, ele demoniou e começou a berrar que me odiava. Eu olhei pra ele fixamente e falei: o sangue de Jesus tem poder, estar repreendido em nome de Jesus. Só eu ouvi a minha voz, não precisei gritar, não precisei esperar, não precisei fazer nada. Puf! O demônio saiu, a criança voltou a si, acalmou e a aula tocou. Eu pensei que você ia ligar pro teu pai. Não. Não dá. Não dá tempo. Não dá tempo, gente. É muita criança gritando. Tem conexão com Cristo, senão não rola. Mas aí é que tá, gente. Aí é que isso, gente, que a gente tá falando aqui, é isso. É o caráter de Cristo. É o caráter, ele sendo, você deixar ele ser moldado, e o caráter ele fazer toda a diferença na hora. Sim. Né? Ele fazer toda Se eu não tivesse firme com Cristo ali, o que ia acontecer? O demônio ia partir por cima de mim, eu ia levar um couro e já era. Ia dar uma aula, né? Ia dar uma aula. Uma senhora aula. Ele ia dar uma aula. E assim, é muito interessante esse conhecer isso, porque eu, na condição de pai, eu falo pra vocês, a gente Ui. Vai falar de libertação. Olá. Coisas acontecem. Ainda bem que tá gravado aí, que ninguém pôs a mão ali. Pastor Josinei, vai intercedendo aí, tá bom? Então, assim... Pô, Leão, justo Leão, cara, brincadeira. Poxa, tão bonito, Leão. Poxa, brincadeira, justo Leão. Ainda bem que foi o Leão, se fosse o violão na minha cabeça ou na tua, que você tá aí. É verdade. Também, né? Mas então, aí eu perdi até o fio da meada que eu perguntei. Pois é. Oh, meu Deus. Enquanto eu lembro, gente, se vocês no YouTube aí tem alguma pergunta pra fazer... manda aí. Manda pergunta aqui no comentário, no chat ao vivo. Manda aí que a gente tenta responder pra você, tá bom? Então, se tem alguma pergunta aí, nós estamos aí estávamos em até 15 pessoas agora há pouco, automaticamente online. Agora deu uma caidinha para uns 10, 11, mas pode mandar sua pergunta aí que nós respondemos, tá bom? Tá? Enquanto daqui a pouco eu não encerro, se não cair mais nenhum leão na minha cabeça aqui, tá tudo certo. Tá bom? Porque quem cai logo na minha, né? Justo na minha. Mas pois tudo bem. Olha só, hein? É que é da casa. Imagina cair na cabeça da visita, fica feio. Não pode. Pô, ela tá visitando na minha, né? Tá, ok. Ué, você falou que conexão tá boa? Aí você fala de conexão, cai o bagulho e fala assim, então o meu tá feio. Oh, meu Deus, olha lá, ó. Ai, meu Deus. Não, isso aí é só pra tem que descontrair, né? O assunto é sério. A gente tá dando uma descontraída aqui, mas o assunto é muito sério. Principalmente em questão de libertação, né? Quantas e quantas crianças... a pessoa fala assim que a gente tá falando de libertação, que tá falando da libertação em relação a possessões. Sim. Mas a libertação não é só em questão de possessões. Exato. Também a criança, o adolescente ou até o jovem, ele pode estar com problemas emocionais, com problemas até mesmo psiquiátricos, entendeu? Em relação aos problemas emocionais que não foram tratados, aquilo dali vai se arrastando, né? Rejeições, Sim. o bullying que existe, né? O bullying que nós sofremos, né? É engraçado, a gente sofreu, ninguém falou nada. Tava quietinho. Aí agora que é a hora de nós fazer, aí eles... Entendeu? Agora que a gente saiu da escola, que é o professor. Exatamente. A gente não saiu, a gente viu o eterno looping, né?
Não tem. Como assim, eu ver tudo de novo e não poder fazer nada. Exato. Né? Eu tenho muito sentir saudade. É que nem eu falo com a Kelly, eu falo assim, poxa, meus pais fizeram tanta coisa comigo, eu não vou poder fazer nem a metade com a Letícia. Ixi, Letícia, foi salve, hein? Não vou poder, não pode botar ajoelhado no milho, não pode apanhar com fio de luz, não pode nada, Ainda não pode bem, mais né? nada. Porque fio de luz marcar... Não, mas eu apanhei com tudo, filho, que você não pode imaginar. Letícia, ó, nasceu na época certa. Meu pai, quem tivesse na mão, ele tacava. Oxe, até meu irmão que tacou uma vez, pegou meu irmão e tacou. Porque não tem, não faz, não tem como. Não, mas ó, a gente tá falando aqui, a gente tá brincando, né? Lógico que depois que a gente é cristão, depois que a gente, né, nosso caráter é renovado. Aí a gente, essas velhas coisas se passaram. Não, mas lógico, ele vai mudar tudo, né? Não tem como ele não mudar. Ele vai mudar tudo. Ele muda tudo. Agora a questão, agora eu lembrei. Ah, olá. Ó, a irmã Débora colocou, apanhei com vara com espinho. Olha só. Irmã, com espinho, hein? A irmã aprendeu com os espinhos, hein? Imagina, ainda bem que não foi só com a rosa, né? Com as pétalas, né? Foi com o espinho, né? Misericórdia. Mas não, gente, não é pra botar com que apanhou, não. Eu quero que você faça uma pergunta aí. Tem alguma pergunta aí? Pode fazer. Lembrei o que eu ia perguntar. Em questão dos pais. Como que assim vocês conversarem com os pais, às vezes que vêm com os ânimos exaltados? Não sei se chega para vocês tão somente, né? Às vezes passa pela diretoria, às vezes passa pelo conselho pedagógico, vai passando por várias áreas. Mas quando chega para vocês diretamente, né? Como é que você lidar em relação ao caráter de Cristo, né? Mas também você não trazer somente o caráter de Cristo, mas também trazer o ensino junto. Como é que é? Mansidão, domínio próprio e uma língua afiada. É que tem muita coisa. Então eu acho que eu tô estudando pra coisa certa. É que tem muita coisa assim, ó, que a gente pensa, mas não pode. Pelo pai ter exaltado. Ultimamente eu tô bem assim, eu tô pensando muita coisa. Eu venho até no carro falando, mas eu não posso falar porque senão eu sou multado, né? Não parece que eu tô falando no celular. Então até isso eu tô sendo podado. Mas uma vez enquanto pedagogo, um pai gritou comigo no telefone por 20 minutos. Você tá de brincadeira. Enlouquecido. Só que ele não sabia que eu já tinha resolvido toda a situação e ele tinha sido envergonhado, tadinho. Porque o que aconteceu? A filha não estava fazendo tarefa de casa. E eu mandei um bilhetinho pra família. Apesar da família, a fulaninha não tem feito as tarefas de casa. Tananã. A mãe respondeu na agenda. A mãe: professor, nós estamos com problemas em casa, meu marido perdeu o emprego, nós tivemos que cortar a internet, ela não tem acesso ao sistema para fazer as tarefas de casa. E eu respondi: então você pode vir um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, os computadores da escola estão disponíveis para ela fazer as tarefas de casa. O pai gritou comigo no telefone porque não tinha visto a agenda, que a esposa já tinha entregado ele, que estava desempregado, estava sem internet em casa, não podia resolver. Depois que ele entendeu que já estava tudo ok, ele não precisava ter feito aquele papelão comigo no telefone por 20 minutos berrando enlouquecidamente, no outro dia ele: professor querido, tá tudo bem, tudo certo, situação resolvida, né? Claro, resolvido, tudo bem, na paz. E por dentro? Então, nessa hora que ele falou meu professor querido, eu falei: yes, a mansidão venceu. Professor querido, ele fala circunciso, filisteu. Jumento de Balaão. Olha, dá vontade, Rafa, dá vontade. Porque assim, ó, o que a gente pega hoje é bem aqueles memes da internet, assim, que antes, por exemplo, a gente mandava um bilhete para casa, o pai chegava, né, pro filho e perguntava: nossa, o que você fez? O que teu professor, né? O que teu professor tá reclamando? Não pode, não sei o quê. E hoje não, hoje realmente o jogo virou. Se a gente reclama dessa criança, por exemplo, não vou dizer que é todo mundo, né? Mas tem sempre um pai que vai lá questionar. Mas por quê? Por que isso chama a atenção dele? O que ele fez? O que te deu permissão para chamar a atenção do meu filho quanto a isso? Né? Então você tem que estar bem munido disso. Eu tive um caso recente até, e daí foi exatamente isso. Eu tinha feito um combinado com a criança, né?
que ele não estava fazendo atividade. Eu falei, olha, o combinado é esse, e se você não fizer a sua parte, eu não faço a minha. Sim. Né? E aí ele não cumpriu o combinado dele, eu não cumpri o meu, né? E daí o pai me pegou na saída. Tava indo, bateu o dedinho lá do ponto, o pai me pegou e falou, ai, ele tá muito chateado com você, prof, porque você deixou ele nervoso. Gente, Aí eu falei, poxa, por que, né, que eu deixei ele nervoso? E daí ele falou, ai, pois é, eu vim aqui saber o porquê. Daí o menino, pequenininho assim, começou, prof, porque você falou isso, e eu fiquei muito nervosa, enfim. E daí eu falei, mas você contou pro seu pai o porquê que eu fiz isso? Aí o menino, não. Daí eu falei, então, pai, o que aconteceu foi que o combinado é esse, e ele não cumpriu, por isso eu não cumpri. Aí o pai, então você desobedeceu. Eu falei, então, é isso. Só que é aquilo, por que o pai não questionou a criança primeiro? O que você fez de errado para a professora chamar sua atenção? Não, fui eu primeiro a que entrei no rolo primeiro, né? Quem mandou prometer. Exatamente. E isso tem se tornado cada vez mais comum. Sim. Ó, tem uma pergunta para você, Ellen. Como que você percebe que a criança está sem a atenção dos pais? Então, geralmente, por exemplo, assim, uma criança que quer muito atenção masculina, né? Uma criança muito carente, ela quer abraçar muito, ela quer beijar muito, ela quer contar muita história. Ai, prof, sabe que ontem eu cheguei em casa, eu fiz isso. Então, assim, ó, se ela tá precisando contar pra mim é porque ninguém ouviu ela em casa, né? Gente, não que eu não goste, eu adoro ouvir as histórias deles, né? Mas eu digo assim, se isso é frequente, é porque essa criança não está sendo ouvida em casa. Então, ela precisa ir para uma pessoa de confiança, que no caso somos nós, né? O que mais? Deixa eu ver. Atenção, outra coisa, problema de saúde recorrente. Isso também diz respeito a uma atenção dos pais aí. Uma criança gripada uma vez, tudo bem, mas uma criança que está um ano inteiro, constantemente, aluno que já está até cortado os lábios por causa da coriza, que é constante, sabe? Tem uma coisa muito errada. Alguma coisa aconteceu, né? Uma criança que não dorme direito. Eu tive uma aluna, por exemplo, que ela precisava dormir um pouco, assim, depois do almoço. E daí eu fui conversar com a mãe, que eu trabalho à noite, o meu marido às vezes esquece de pôr ela dormir cedo. Então, tudo isso a gente vai sentindo. Respondido? Amém. É isso aí. Gente, tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Nós estamos partindo já para encerrar. Tem alguma coisa a mais? Aí vocês podem ficar à vontade. Eu acho que é isso, gente. Assistam os seus filhos, né? Deem tempo, assim, e acredito que é aquilo, assim, de largar a louça, largar a casa e ter um tempo de mesa com essa criança. Isso é muito importante, né? Isso faz a diferença, assim, e eu até converso com alguns amigos nossos, por exemplo, que tem que trabalhar o dia todo, porque isso é uma realidade, né? Hoje, se nós tivéssemos um filho, ele teria que ficar o dia todo na escola, porque nós trabalhamos o dia todo. Mas, assim, o importante é o tempo que estar com a criança ser de qualidade. Então, não é o tempo sentado na mesa com o celular, por exemplo. É o tempo sem celular, é sem televisão, é a conversa no olho, é o tempo de devocional, é ouvir uma história, é contar um testemunho, é a troca de experiência do dia. Isso vai fazer diferença pra gente lá na escola. Sentar à mesa para uma refeição. Exatamente, gente. Isso é muito importante. Mesa, gente. Cultura da mesa é importante. Exatamente. Até esse podcast eu ia colocar ele na mesa, mas daí falei, não, na mesa não, né? Fica meio estranho, né? Vou conversar com fulano hoje na mesa. Mas a cultura da mesa. Exatamente, a cultura da mesa. É algo que os nossos avós, eles trabalharam muito em relação a isso. Eu tenho muitas memórias afetivas em relação de estar você sentado, comendo à mesa. Você ali, né, trocando, conversando, fazendo parte, inserido. É por isso que hoje as pessoas têm
muita dificuldade de ter relacionamento por causa disso, porque falta esse tipo de contato. Sim. Exatamente. Sabe? E isso não é só relacionamento com pai e mãe, não. Isso é relacionamento também para namorar, para noivar, para casar, depois para ter com os filhos, né? Com todas as coisas, né? Então são princípios que foram largados, foram abandonados. Não sei por que cargas d'água, mas foram muito negligenciados e abandonados por nós mesmos, né? Sim. Giovanni, mais alguma coisa? Considerações finais? Isso. Quer mandar um beijo pro seu pai, pra sua mãe? Não é o show da Xuxa, mas não é o show da Xuxa. Beijo, família. Amiga muito grande, não. Né? Vamos generalizar. Vamos ver se o sogro tá online. Ah, não dá nem sinal de vida. Não dá, né? Não dá, né? Quem sinal de vida é a mãe. Ela assiste. Não, mas também não deu sinal de vida também, não. Mas ela fica assistindo e ele fica do lado, assim. Doido. Já peguei vários cultos online da capela, tá lá a mãe no celular assistindo, projetando na TV e o pai só do lado. Não, mas não tá assistindo, não, ele tá cuidando. Tá cuidando. Olha lá. Deixa eu ver se tá tudo ok lá, né? Sim. Isso aí. Então, Giovanni. Então, considerações. Bom, acho que é bem isso que a Eren falou. Retomando, né? A família é a base de todas as coisas. Eu sei que o tema família hoje se desgastou muito e se dividiu muito. Já não tem mais o padrão família pai, mãe e filhos. Hoje é, às vezes mãe e filho, pai e filho, vô, etc. Mas se a ele família... Ele mandou mensagem no WhatsApp agora. É? Olá. Viu? Estou sim. Manda beijo pro pai. Beijo, pai. Estou aqui na sua igreja. Amanhã eu tô de gancho. Ó, gente, se o podcast não passar mais, tá? Isso aí, já sabe. Não, fala, brincadeira, vai lá, João. Então, família é a base, é o princípio. Então, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Hoje as crianças são educadas pelo Estado e não pela igreja. Passam muitas horas dentro da escola, né? E nem devem ser educados pela igreja, né? Tem que ser educado pelos seus próprios pais. Sim. Da igreja tem um versículo, tem um conselho cristão, tem algo ali. Mas é que nem a gente falou ao longo da conversa, né? O exemplo arrasta. Então, se os pais não estão ali engajados, demonstrando caráter, demonstrando família, que família é importante, é relevante, já era. Então, fica um alerta. E se não quer que o seu filho seja totalmente dominado pela cultura dominante do Estado, se posicione que ainda dá tempo. E reiterando o que o Giovanni está falando, ele não está falando do Estado, que o Estado é algo nocivo, que é algo destrutivo. Não é isso. É porque o Estado ele não tem o conhecimento do que acontece dentro da minha e da sua casa. Então, quando nós damos espaço para o Estado tomar conta, ele vai criar, ele vai fazer de uma forma padrão. Sim. Ele não vai respeitar uma rejeição que houve, algo que aconteceu, um abuso. Não, ele não vai olhar para isso. Ele vai olhar de uma forma generalizada, de uma forma por cima, superficial, e vai tocar o barco. Eu preciso criar trabalhadores que produzam e toquem o país financeiramente. E pronto, acabou. Não interessa seu caráter, sua integridade, sua família. Não interessa você, pessoa. Exatamente. Então o alerta que nós deixamos aqui para vocês nessa noite é que olhe para os seus filhos. Sim. Cuide dos seus filhos. Não é que gaste tempo, mas invista um tempo de qualidade com os seus filhos. Investimento, né? Eu vejo assim, as pessoas que foram antes de nós, elas tiveram 6, 7, 8, 10, 15 filhos, né? E são poucos deles que você olha vai conversar com eles, você vai ver lá, não, é que morreu porque entrou para criminalidade, entrou para droga, entrou para isso, entrou para aquilo, né? São poucos que vão dizer esse tipo de coisa, mas a grande maioria deles vai falar assim: ensinei princípio, botava os 15 sentados na mesa, eu levava os 15 para a escola, lá perguntava dos 15 para cada professor que tinha na escola, eles ensinavam um princípio. E é uma coisa que hoje nós, como cristãos, não estou falando nem de mundo, não estou entrando em sociedade, não estou entrando com ímpio, com incircunciso, com quem seja que for, não estou falando de denominações de igreja, eu estou falando em questão de família. Nós temos que retomar
a nossa família. Sim. E nós temos que retomar a educação dos nossos filhos partindo de nós mesmos. E como foi dito aqui hoje, que nós possamos ser espelho e referência Sim. daquilo que nós falamos, né? Sim. Não é assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso. Né? E assim, Rafa, esse tempo de mesa, de comunhão, às vezes as pessoas acham que a criança quer, sei lá, o brinquedo mais caro, ela quer a melhor roupa, o melhor Não, Kinder gente, o que marca a criança são pequenas coisas, sabe? O que elas chegam contando pra gente, assim, que foi maravilhoso, foi assim, prof, no feriado, por exemplo, eu sentei com meu pai e com a minha mãe no sofá, a gente pôs o colchão na sala e a gente comeu pipoca. Sabe? Eu fiz um bolo com a minha mãe. Fiz um bolo, sabe? São essas coisas que a gente diz que são as memórias afetivas. Sim. Que a gente carrega isso pro resto da vida e são as pequenas coisas. Com certeza. A escola está preparada com tecnologia para ensinar. O que vocês acham disso? A tecnologia ela veio como uma ferramenta boa ou ela veio como algo para dar uma dificultada naquilo que vocês têm que fazer? Não, ela veio para somar. Ela veio para somar. Você tá falando com a tecnologia em pessoa do município, né? Ela veio para somar. Principalmente assim, gente. A aula que nós dávamos há 10 anos atrás, que era giz e quadro, hoje não funciona mais. Não rola. A geração que nós pegamos hoje na escola não é a que nós estudamos lá, que ficamos sentadinhos 4 horas olhando o quadro e anotando, copiando lá o livro. Não existe mais isso. Nós estamos na geração aqui, eles precisam de tudo muito rápido, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu trabalho exatamente tentando alinhar conhecimento científico com tecnologia, né? O que o celular hoje pode facilitar? Como que eu posso usar o chat GPT hoje para o meu conhecimento? Para eu fazer um trabalho. Porque assim, se eu não souber escrever uma pergunta correta no chat, ele não vai responder o que eu preciso. Exatamente. Sabe? Então, hoje a minha missão é essa, alinhar conhecimento com tecnologia. Robótica, para que serve a robótica? Eu posso ensinar matemática com robótica? Eu posso ensinar português com robótica? Então, eu acredito que veio para somar assim. Entanto que eu até tomei uns tempo atrás, eu tomei uma boa corrigida da Letícia, que a Letícia chegou e falou assim: pai, o senhor tem que, a professora falou que vai passar as lições em casa, não vai passar mais lição para casa, agora as lições são tudo online. Eu falei: mas lição de casa você nem fazia, imagine online, né? Você tá de migué você tá de migué pra cima de mim, né? Você tá querendo fazer o 8 pra cima de mim, né? Dela: não, pai, sério mesmo. Daí ela pegou o celular, puxou, abriu, tá aqui, isso aqui, e eu tenho que fazer e mandar, porque se eu não fizer e não mandar, não tem. Falei: nossa, no meu tempo eu tinha que copiar tudo na mão. Exatamente. Folhas e folhas de papel ao maço copiando. Sim, nossa. Sim. Pra entregar o negócio. Sim. Daí eu fui, né? Tive que pedir desculpa, né? Falar, conversar com ela e tal. Beleza. Daí esses dias veio a restituição, né? Daí beleza. Pai, tem que comprar folha de papel ao maço. Falei: sério? Ué, que bacana. Existe? Gente, passam isso aí. Folha de papel ao maço? Sério. Que o professor de educação física pediu pra fazer um trabalho manuscrito. Ele vai ter que escrever à mão porque ela não quer que ninguém copie. Nossa! For digitalizar, todo mundo copia e entrega. Sim. Então eu falei: tá bom. Aí eu já sabia, né? Quantas folhas você quer que compre? Ela: compra só umas 2, tá bom. Fui lá, comprei 20 folhas de papel máscara. Daí ela foi, só usou 2, levou. Chegou no outro dia: professor não aceitou meu trabalho. Falei: por quê? Ué? Porque era fazer mais coisas que tinha que fazer e pôr desenho. Eu falei assim: pede pro celular fazer agora. Entendeu? Então, assim, tem coisas assim, gente, que a tecnologia, ela avançou. E ela, querendo ou não, ela vai avançar muito mais ainda. Né? Sim. Mas eu creio que nenhuma tecnologia ela vai mudar e vai ser melhor do que o professor. Exatamente. Sabe? Mas a pandemia ensinou isso, né? Sim. E nós falamos isso, que assim, realmente nós saímos desse pedestal de o professor o sabe tudo,
para hoje a nossa posição o professor é o mediador desse conhecimento. Eu vou alinhar o conhecimento com a tecnologia, eu tô aqui para isso. Mas você tem que fazer a sua parte, que nem eu trabalho muito com desafios com eles, né? E eles chegam e falam para mim assim, mas como que eu vou fazer? Eu falei, não sei, me deu um branco agora. Mas professora, eu falei, computador, internet, tem o tablet aqui. Ah, mas e daí eu posso falar com alguém? Pode, eu só preciso da resposta. Como você vai construir essa resposta aí, meu filho, é com você. Eu já falava, pede pro iFood. E é bem isso, que nem é bem esse papel de, poxa, mas você não acha que se você for para esse lado, nossa, por que eu não pensei nisso? Sabe? Exatamente. Gente, obrigado mesmo, né? Obrigado por ter aceitado o convite. Eu vejo que foi algo muito esclarecedor, não somente assim, pra gente bater um papo à mesa, né? Bater um papo nesse podcast, mas eu vejo que pode ter trazido luz para alguns pais que precisavam, né? De ter um norte, uma direção, né? Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, peço que Deus continue abençoando vocês em sala de aula. Logo também vou estar em sala de aula também. Amém. Né? Não sei como que vai ser, mas... Nós estamos aí para te ajudar. Não, é isso aí. Não, mas até lá tem uma Copa do Mundo ainda para resolver. Né? Então daí tá bom. Mas eu queria agradecer muito por vocês, né? A disponibilidade, né? Que Deus abençoe o trabalho de vocês, o ministério de vocês, que eu creio que nada disso nada mais é do que uma confirmação de um ministério. Certo? E ensino, eu acho que é um grande ministério, né? E querendo ou não, ele é um ministério de ensino, mas ali tá junto com entrelaçado com o evangelismo, o fruto do Espírito, e o negócio vai desencadeando a virtude de Cristo na vida de vocês. E pode ter certeza que a recompensa de vocês de repente não pode ser aqui na terra, né? Mas eu creio que o galardão de vocês vai ser Amém. Obrigado a você que estava conosco até agora. Obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua audiência. Vou consertar o leão depois. Né? Que você possa ter uma semana abençoada, uma semana de vitória. E até o próximo episódio. Nosso podcast Querendo Deus. Em nome de Jesus. Amém.